Por que que nós cremos na Bíblia? Nós cristãos, por que que nós cremos na Bíblia? E por que que a Bíblia é um livro digno de confiança? Primeiramente, nós cremos em Jesus, né? Os cristãos creem no Cristo, no Messias, e nós cremos que esse Cristo e esse Messias, esse Salvador, é Jesus. Então buscamos a verdade acerca da vontade de Deus e do plano que Jesus, o nosso Salvador, tem para as nossas vidas. Com base nisso, nós temos Jesus enquanto 100% Deus e 100% homem. É o Deus encarnado, o Deus que é Espírito, que se fez carne, o Deus Espírito imaterial, habitou em carne humana. Isso para uma divindade é se diminuir, é se fazer menor, é se fazer pequeno. E foi isso que fez o nosso Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a partir do momento em que ele passou a habitar em carne humana, o Deus se fez carne e habitou entre nós, diz o Evangelho de João, aí ele passou a ser uma figura histórica. Quando ele passa a ser uma figura histórica, aí ele passa a ser estudado na história dos homens, né? Inclusive, muitas pessoas não creem que Jesus é Deus, creem no Jesus histórico, creem que Jesus foi um homem, né? Mas é inegável, não estou falando aqui da Bíblia, eu estou falando da própria história, que o Jesus humano existiu. O Jesus humano conviveu com pessoas, e essas pessoas também estão relatadas em muitos livros, em muitas obras que estão disponíveis até hoje. E por que que nós confiamos na Bíblia? Eu poderia responder a essa pergunta aqui sob diversos aspectos, mas eu estou aqui hoje para falar sobre os aspectos históricos, né, das pessoas que conviveram com Jesus. Então, o motivo, né, pelo qual nós cremos, eu vou falar aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 9 escritores. E todos esses 9 escritores, eles são nascidos e viveram no primeiro século. Parte deles conviveu diretamente com Jesus, viu Jesus cara a cara. Parte deles foi ensinado, foi discípulo direto de Jesus Cristo. Então é por isso que nós cremos nas verdades que lá estão escritas, porque elas foram escritas por essas pessoas que foram contemporâneas de Jesus. Isso no Novo Testamento, eu falo do Novo Testamento. Por que que nós cremos no Antigo Testamento e que o Antigo Testamento também é verdadeiro? Porque todas essas pessoas, todos os livros do Novo Testamento atestam que o Antigo Testamento é verdadeiro, citam o Antigo Testamento como verdadeiro, citam a Escritura como verdadeira. Então, se as pessoas que conviveram com Jesus, ao falarem das verdades e das palavras de Jesus, atestam, assim como o próprio Jesus, de que o Antigo Testamento também é verdadeiro, então logo nós cremos que era assim que Jesus pensava, né? Essas pessoas conviveram diretamente com Jesus. Nós temos 4 evangelhos que inaugura a Bíblia, né? Nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O primeiro e o quarto, Mateus e João, foram discípulos de Jesus, discípulos a quem ele chamou e que conviveram com Jesus durante todo o tempo em que ele fez a sua obra aqui na terra. Então, essas pessoas estiveram em contato ali direto com Jesus. O que elas escreveram
foi o que elas ouviram diretamente de Jesus, creio eu. Aí nós temos também o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, né? Estes não estiveram ali cara a cara com Jesus, porém estiveram cara a cara com os discípulos de Jesus e foram também contemporâneos, também viveram no século I, que foi a mesma época, o mesmo tempo em que Jesus viveu. Aí nós vamos mais para frente, aí nós temos Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele não esteve cara a cara com Jesus vivo aqui em terra, né? O Jesus homem, porém ele foi visitado pelo Jesus após a sua ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, né, em determinado momento ele apareceu a Paulo, que à época era chamado Saulo, né? Tem esses dois nomes, e Paulo perseguia a igreja. Paulo era um fariseu, um judeu totalmente contrário, e ele carregava cartas com permissão para matar os cristãos. E este homem um dia foi visitado pelo Jesus espiritual, pelo Jesus ressurreto, que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquela visão, este homem ficou cego, passou alguns dias e depois o próprio Deus lhe abriu os olhos e ele passou a viver para Deus, ele se converteu e ele escreveu várias cartas. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Avançando aqui mais um pouco, nós temos Tiago, que foi irmão de Jesus. Temos tanto a carta de Tiago como temos a carta de Judas. Ambos, a Bíblia relata que foram irmãos de Jesus. Então a convivência aqui foi desde a infância, talvez, né? Desde muito cedo, destes homens convivendo com Jesus. E nós temos também as cartas de Pedro, né? Que foi discípulo de Jesus, que inclusive Jesus disse que sobre ele, né? Sobre aquela pedra, sobre aquela rocha, sobre a confissão de fé que Pedro fez, que ele edificaria a sua igreja. Então, todas as fontes do Novo Testamento são, em sua grande parte, aí até o ano 60, né? São pessoas que viveram até o ano 60, 70 depois de Cristo. E essas pessoas têm esses escritos. João viveu um pouco mais, até por volta do ano 100 depois de Cristo, né? E havia um propósito nisso, ele sobreviveu às perseguições e ao final, né, Jesus lhe apareceu e lhe revelou o Apocalipse, né? Então João, além do Evangelho de João, das cartas de João, também recebeu o Apocalipse, que trata de coisas do fim, né, que estão em cumprimento e que ainda irão se cumprir, né? Então, se você pegar o Apocalipse, por exemplo, o tempo todo, em todos os capítulos, ele vai mencionando, por exemplo, o Antigo Testamento. Então, os evangelhos mencionam o Antigo Testamento em cumprimento profético. Jesus era esperado na Antiga Aliança, era o Messias esperado, e todo o Novo Testamento atesta a veracidade do Antigo. Aí, o primeiro ponto é esse. Pessoas contemporâneas de Jesus que viveram no século I, que conviveram com ele ou que conviveram com pessoas, né, com os 12 discípulos que conviveram diretamente com ele. Quando a gente vai ver os outros registros da igreja primitiva, a gente vê que nesses registros também eles já mencionavam esses livros da Bíblia como fonte de autoridade e de verdade. Então outras pessoas que viveram ou na mesma época ou poucos anos depois também mencionavam, né, que esses livros eram fonte de verdade,
acerca do que são as palavras de Jesus. E aí você vem depois, o cristianismo ele tem pouco mais de 2000 anos, né, de história, e nesses 2000 anos muita coisa aconteceu, muita coisa se modificou, muita diversidade, muitos pensamentos acerca de quem é Jesus, e a própria Bíblia menciona, não oculta isso, né? Diz que nos tempos de Jesus, os evangelhos apontam que muitos tinham dúvidas sobre quem é Jesus, será que ele é um profeta, será que ele é alguém que veio no espírito de Elias, será que ele é, enfim, quem é Jesus, né? Ele é só um homem? Tem vários, né? Mas por isso que a gente crê no que diz a Escritura, porque ela é essa fonte primária. Tem um versículo também muito interessante que diz assim, né? Foi dito pelo apóstolo Paulo, que quem pregar outro evangelho diferente deste que eles pregavam, né? E todos esses livros, todos esses textos estão alinhados com as mesmas ideias. E ele diz: quem pregar outro evangelho diferente deste, seja anátema. Anátema é uma palavra que significa maldição. Ele diz: seja amaldiçoado a pessoa que pregar outro evangelho diferente deste que pregamos, diferente deste que está na Escritura. E o que diz essa mensagem do Evangelho que está registrada no Novo Testamento? Que todos nós somos pecadores, todos nós somos transgressores da palavra e da vontade de Deus. Por sermos pecadores e transgressores, nos fazemos culpados, e por sermos culpados, somos dignos de condenação. Condenação a um lugar de sofrimento eterno, de fogo eterno. Mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia aponta um caminho de salvação em Cristo Jesus, porque o Deus, por amor de nós, mandou o seu único Filho para morrer. E a Escritura é muito clara: por todo aquele que nele crê. A Bíblia é muito clara sobre a nossa responsabilidade de crer em Jesus, né? De crer para uma fé obediente à sua palavra. E assim nós cremos que alcançaremos a salvação, nós vivemos em comunhão com Deus nesta vida e também pela vida eterna. E desta forma a morte não se torna o fim, mas se torna apenas o começo de uma eternidade com o Pai, nosso Criador. Um abraço, um feliz final de semana.